Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Santana, tudo bem? Vamos continuar com a nossa matemática. Vamos trabalhar hoje um assunto muito importante, que é a parte das funções reais do segundo grau, ou também conhecidas como funções quadráticas, tá? Função real do segundo grau ou função quadrática é a mesma coisa, tá certo? Então hoje a gente já trabalhou com a função do primeiro grau, nós vimos aí exercícios, aulas, né, que a gente corrigiu com vocês. Agora vamos ver a função do segundo grau. Então vamos relembrar alguns aspectos importantes também. Os exercícios que eu passo no mural para vocês, não precisa você anexar a tua resposta, tudo bem? Não precisa anexar. Eu passo no mural, é como se estivesse fazendo um exercício na sala. Você vai pegar seu exercício, vai resolver no seu caderno, tá? Se tiver alguma dúvida, aí você pergunta no mural. Professor, não consegui fazer o exercício, por exemplo, número 2. Você poderia responder para mim? Aí eu já respondo para você como é que faz, tá certo? Já coloco lá a resposta, mas sempre comunicação via mural, tá? O mural da página do Classroom é onde vocês tiram as dúvidas de vocês. Então eu passo a lista de exercícios, deixo 2 dias e posto a lista corrigida para vocês. E aí vocês comparam com o que vocês fizeram, se vocês acertaram ou não. Tudo bem? Nas atividades vão ser colocadas apenas as atividades valendo nota. Então é o seguinte, para esse bimestre, eu vou fazer 2 trabalhos, tá? Um trabalho valendo 2 pontos e outro trabalho valendo 2 pontos. Fecham 4 pontos de trabalhos e 3 as 2 provas. Lembrando que esse bimestre a gente não tem TD, então, nota da TD. Então, o que vai valer? Vai valer para vocês só as notas dos trabalhos. Então, terminando o assunto de função do segundo grau, na semana que vem, eu vou postar um trabalho de valor 2 pontos, que aí vocês devem resolver e postar aí sim, lá na parte de atividades, como resposta às soluções dos exercícios, que vão ter o valor de 2 pontos, tá certo? Não deixe de fazer o trabalho. Tem gente que deixou ainda, que não fez nenhum trabalho substitutivo que eu coloquei para vocês para ajudar as notas. Gente, não pode, você perde uma nota importante, tá? Lembre que você está em aula. Outro assunto é sobre as frequências. Tem gente que não entra na plataforma do colégio e aí fica ganhando falta. Tem que entrar na plataforma do colégio para registrar as suas presenças. Tem que assistir essa aula, tá certo? E aí resolver os exercícios que eu vou colocar hoje para vocês. Então, os exercícios de hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, e na segunda-feira vão ser exercícios que eu vou postar e vou colocar depois as soluções para que vocês possam conferir se vocês acertaram ou não. Como eu falei também, vocês podem perguntar no mural todas as dúvidas que tiverem. Aí, na quarta-feira da semana que vem, eu vou passar o trabalho para vocês valendo nota, que vocês vão ter até a segunda-feira da outra semana para entregar o trabalho. Tá bom? Ficou combinado? Entenderam como é que funciona? Muito bem, então vamos para a nossa aula de funções do segundo grau. Bom, vamos lá. Função do segundo grau, função real do segundo grau, função polinomial do segundo grau, é tudo a mesma coisa. Ou ainda função quadrática, tá? É toda a função matemática que se apresenta na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Epa, ficou feio aqui. Deixa eu apagar. A linha pulou aqui. Tá certo? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente, né? É o coeficiente c ou termo independente. Gente, detalhe, a função do segundo grau tem sempre essa forma. O a não pode ser zero. Porque se o a for zero, eu colocar 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. Então ela deixa de ser uma função do segundo grau. Então o a não pode ser zero, pode ser qualquer número real, com exceção do zero. Já o b e o c podem ser quaisquer números reais, incluindo zero. A gente chama de funções incompletas, as que faltam o b, as que faltam o c. Se você igualar a zero, você tem uma equação do segundo grau, que você já conhece, tanto que a gente vai usar os dados da equação do segundo grau para achar, por exemplo, as raízes da função do segundo grau. Tudo bem? Mas essa é a função do segundo grau. Detalhe número 1, importantíssimo. Toda função quadrática ou função real do segundo grau tem como gráfico uma curva chamada de parábola. Tá certo? Parábola. Toda função do segundo grau tem uma curva chamada de parábola. Beleza? Então vamos lá. Ó. A parábola é esta curva aqui, ó. Tá em rosa ali para vocês verem, tá? Ela tem a concavidade voltada para cima, ó, para cima assim, tá? Ou
para baixo, concavidade para cima, que é o primeiro exemplo que vocês estão vendo, ou concavidade para baixo, que é o segundo exemplo que vocês estão vendo. Tudo bem? Toda função real de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Acontece o seguinte, que você pode identificar se a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo, simplesmente olhando para a função do segundo grau. Se o coeficiente do x ao quadrado, o valor do a, for um número positivo, se o a for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade é para cima. Agora, se o a for negativo, menor que zero, a concavidade é para baixo. Tudo bem? Ficou claro? Então, sempre que o a for positivo, a tua parábola terá concavidade para cima, e sempre que o a for negativo, a tua parábola terá concavidade para baixo. Tudo bem? Beleza? Então, sempre uma função do segundo grau tem como gráfico uma curva chamada de parábola. Tá certo? Bom, o que são os zeros, então, de uma função do segundo grau? O zero, se você pegar a função igual a zero, você não passa a ter uma equação do segundo grau. Então, você vai resolver essa equação do segundo grau. Tá certo? As soluções dessa equação do segundo grau vão ser os pontos onde a parábola corta o eixo x. Isso é muito importante. Por exemplo, essa primeira parábola que vocês estão vendo aqui, que tem a concavidade voltada para cima, representa a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo bem? Se você igualar essa função a zero e achar as suas raízes, você vai ver que as raízes dessa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3, são 1 e 3. Essas raízes são justamente os pontos onde a parábola corta o eixo x. Tá? São raízes ou zeros da função. Beleza? Aqui no lado nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá certo? Cuja função tem como raízes menos 2 e 2. Tá? Então, os pontos onde ela corta o eixo x são os pontos de coordenada menos 2 e 2. Ficou claro para vocês? Então, concavidade para cima, A positivo. Concavidade para baixo, A negativo. Raízes são os pontos onde a parábola corta o eixo x. Agora, reparem um outro detalhe muito importante aqui. Vamos ver parar esse detalhe aqui, gente. Ó. Vamos reparar esse 3 aqui. Tá vendo esse 3 aqui? Ó? Tá? O 3, esse ponto ali, o 3, é o ponto onde ela corta o eixo y. Toda parábola vai cortar o eixo y no valor do c. Ó. O c aqui nesse caso vale quanto? 3 positivo. Então, esta função vai cortar o eixo y em 3. Tá certo? Então, o C é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Toda função vai cortar o eixo y em algum ponto. Qual é esse ponto? É o valor do C. Tá certo? A coordenada desse ponto ali é 0 para x e 3 para y. Né? É o ponto de coordenada 0,3. Mas o 3 é o valor onde ela corta o eixo y, que é sempre o valor do C. Reparem que a segunda função aqui, ó, essa segunda função está cortando o eixo y no valor de 4, tá certo? Então, com certeza, essa função aqui é assim, ela seria f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Essa função, segundo exemplo aqui, menos x ao quadrado mais 4. Então, ela está cortando o eixo y no 4. Tá certo, gente? Isso é muito importante também sobre funções do segundo grau, tá? Vamos ver alguns cálculos de zeros de funções do segundo grau, tá? Bem simples. Esse é um caso onde o b é igual a zero. Relembra aquela equação do segundo grau incompleta quando b é zero, né? Então, tenho 4 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, letra A. f de x igual a x ao quadrado menos 1. Então, o que você faz para resolver? Pega o x ao quadrado menos 1 igual a zero. Passa 1 para o segundo membro, tira a raiz quadrada do segundo membro, e a raiz quadrada de 1, vocês sabem que é quanto? Mais ou menos 1, né? Então, x' é 1, x duas linhas é menos 1. Essa função da letra A, você sabe que ela tem uma concavidade voltada para cima, tá certo? E você sabe que ela vai cortar o eixo x, portanto, nos pontos menos 1 e 1. Beleza? Aliás, em todas as funções desse exercício, a concavidade é voltada para cima, porque todas têm o x ao quadrado positivo. Então, para achar a raiz dessas equações do segundo grau aqui, né? Que quando você pega igual a função a zero, é muito fácil. Você simplesmente isola o x ao quadrado do primeiro membro, tira a raiz quadrada do segundo. É assim que aconteceu na letra B também. Na letra C, você passou primeiro 2 dividindo, deu 7. Mas aí vai ficar x igual não só a raiz de 7, que faltou o mais ou menos.
x é mais ou menos raiz de 7. Quer dizer, menos raiz de 7 e mais raiz de 7 são as duas raízes da letra C. Já na letra D, quando você iguala a função a zero, né, e passa o 9 para o outro lado, fica menos 9, fica x igual a raiz quadrada de menos 9. Não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, essa função não tem raízes. E aí vem aquela dúvida, boa, então não existe essa função de segundo grau? Não, ela existe. Ela apenas não vai cortar o eixo x, porque ela não tem raiz. Então, se você fosse fazer o gráfico dessa função, você ia perceber que ela ia ficar totalmente para cima do eixo x. Ela não ia nem sequer encostar no eixo x. Existe a função, existe a parábola, mas ela não tem raízes. Tá certo? Então, porque como não existe raiz quadrada de menos 9, essa é uma função do segundo grau que não apresenta raízes. Tudo bem? Então, alguns exemplos aqui de raízes de função do segundo grau, quando B é zero. Tá? Vamos ver um caso quando C é zero. Né? Quando C é zero, termo independente. Então, para resolver essas equações do segundo grau, quando você iguala a função a zero, você pode colocar o x em evidência. E aí, colocando o x em evidência, como no primeiro exemplo, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Coloquei o x em evidência. Né? Tirei o x ao quadrado, um dos x que tem ali, x ao quadrado é x vezes x, e o outro x e coloquei em evidência. X que multiplica x menos 5 igual a zero. Isso quer dizer que a primeira raiz é zero e que a segunda raiz é 5. Tá certo? Isso vale também para o segundo exemplo, cujas raízes são 0 e menos 2, e vale para o terceiro exemplo. Tá certo? Repare que no terceiro exemplo, eu coloquei o 2 em evidência, inclusive, né? 2x que multiplica x mais 3. Mas tudo bem, se você passar esse 2 dividindo, vai dar x1 igual a 0 também. E, já que você passou o 2 dividindo, né, o x mais 3 igual a 0, o outro x é o menos 3. Então, nesses três casos, você observa uma coisa importante. Você sabe que se o c é 0, então quer dizer que essa parábola vai cortar o eixo y no zero. E reparou que uma das raízes também é 0? Então, porque coincide. Sempre que o c é 0, uma das raízes é 0. E como ela corta o eixo y no zero, essa função obrigatoriamente vai passar pela origem do plano cartesiano, tá certo? Se ela tem uma raiz igual a 0, que significa que o c é 0, esse ponto é comum, uma raiz e o c, né? E ela vai sempre passar pela origem. Nesses três casos desse segundo exemplo aqui, também temos funções e raízes, tá? Com parábolas voltadas para cima, porque nos três casos também o a é positivo, tá certo? Muito bem. E no terceiro caso, quando você tem uma função completa, né, do segundo grau completa, né, tem um f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, os três valores são zero. Então, para resolver, você pode usar a nossa querida fórmula de Bhaskara, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a e achar as raízes. Agora, a análise do discriminante é muito importante. Se o delta for positivo, maior que zero, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Beleza. Se o delta for negativo, raízes imaginárias, que são aquelas parábolas que não chegam nem a encostar no eixo x. Mas se o delta for igual a zero, e as raízes são reais iguais, aí são casos onde a parábola apenas encosta no eixo x, ela vai ter uma raiz só graficamente. Porque raízes reais iguais, graficamente, representam um único ponto. E aí, nesse caso, a tua função vai apenas encostar no eixo x. Tá certo? Muito bem, então vamos analisar essa situação que é bem importante. Veja bem, vamos analisar a questão da concavidade. Ó, se o A é positivo, repare aqui, ó, se o A for positivo, tá certo? Aqui, ó, A positivo, tá? A concavidade é voltada para cima, são os três casos que aparecem embaixo aqui nessa coluna. Agora, se o A for negativo, a concavidade é para baixo, tá certo? A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Analise agora a questão do delta. Quando o delta é positivo, maior do que zero, quer dizer que essa parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Tá? Na segunda linha aqui, ó, corta o eixo horizontal em dois pontos. Tá vendo os dois casos na linha do delta maior que zero? Tá. Quando o delta é igual a zero, que as raízes são reais iguais, elas representam graficamente um único ponto. Então, a parábola, nesse caso, a gente fala que ela tangencia o eixo x. Ela tangencia, ela só encosta no eixo x. Esse ponto onde ela encosta é a raiz. São duas raízes reais iguais, mas graficamente elas representam um único ponto. Então, quando o delta é igual a zero, a tua parábola simplesmente encosta no eixo x. Tudo bem?
E veja que se o delta é negativo, como a gente viu aquele exemplo lá também, que a raiz quadrada dava menos 9, né? Que não tem raízes reais, esses são casos onde a parábola não chega nem a encostar no eixo x. Tá? Ela fica totalmente para cima ou totalmente para baixo do eixo x, ó, como nos dois casos. No primeiro caso aqui, é porque o a é positivo, então ela fica totalmente para cima. No segundo caso, que o a é negativo, ela fica totalmente para baixo. Mas quando delta é menor que zero, a parábola não encosta no eixo x, ou seja, essa função de segundo grau não tem raízes, tá certo? Então, quando delta é menor que zero, ela não tem raízes reais. Ficou claro para vocês a questão da concavidade para cima e para baixo e da questão das raízes? E como você acabou de observar nesse terceiro exemplo, eu não posso nem chamar as raízes de valores mais importantes de uma função do segundo grau, porque às vezes não tem, né? Não tem raiz. No último caso, quando delta é menor que zero, não tem raiz. O ponto mais importante de uma função do segundo grau, gente, é esse ponto aqui, ó. Vou marcar aqui com uma bolinha vermelha. Esse ponto extremo da função do segundo grau. Esse é o ponto mais importante da função do segundo grau. Sabe como é que eu chamo esse ponto? Vértice. O vértice de uma função de segundo grau, que é o ponto extremo, é o ponto mais importante de uma função de segundo grau e toda função do segundo grau tem vértice. Tá certo? Pode não ter raiz, mas vértice com certeza vai ter. Ok? Muito bem. Aqui ele coloca, para calcular mais alguns zeros de funções de raiz e funções de segundo grau, funções completas, né? Mas é bem fácil. É só aplicar a forma de Bhaskara para cada um deles, tá? No primeiro caso, na letra A, as raízes você observa claramente que são 6 e 1. No segundo caso, menos 1 terço e menos 1 terço, raízes reais iguais, delta igual a zero. E no terceiro caso, né, que o delta é negativo, não tem raízes reais. Quer dizer, a primeiro caso, a letra A, a concavidade é voltada para cima e ela corta o eixo x em dois pontos diferentes, tá certo? Aliás, corta o eixo y aonde no primeiro caso, a letra A? No 6. No segundo caso, a concavidade também é voltada para cima, tá certo? Mas ela só encosta no eixo x. E encosta onde? No menos 1 terço. E corta o eixo y no 1. E no terceiro caso, a concavidade é para baixo, tá certo? Só que ela não chega nem a encostar no eixo x, tá? Mas ela vai cortar o eixo y, no caso, no valor menos 5. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Analisaram bem essas equações de segundo grau. Dá para revisar bem essa parte de equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, né? Que é importante também, saber achar as raízes de uma função quando tem, né? Mas lembrando que se o delta for negativo, você não terá raízes. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, o valor mais importante de uma função de segundo grau, então, é o chamado vértice. Tá vendo aqui nos dois casos? Tá? Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente está analisando que a concavidade é para cima, tem a coordenada do vértice, tem um x do vértice e um y do vértice. E no segundo caso, que a concavidade é para baixo, também tem um x do vértice e um y do vértice. As fórmulas para calcular o x do vértice e o y do vértice estão colocadas aqui, ó. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Então, o x do vértice, é tão importante o vértice, cara, que tem fórmulas só para calcular as coordenadas do vértice. E toda função do segundo grau tem vértice. Toda função do segundo grau, tá certo? Para calcular o x do vértice, menos b sobre 2a. O b é o coeficiente do x e o a é o coeficiente do x ao quadrado. E para calcular o y do vértice, você usa menos delta, mesmo delta, b ao quadrado menos 4ac. Você calcula primeiro o delta e coloca ali, ó, menos o valor do delta sobre 4a. E aí você vai ter as coordenadas do vértice de qualquer função do segundo grau. Lembrando de novo, o vértice é o valor mais importante da função do segundo grau. Tudo bem? Gente, o vértice ele pode ser chamado de valor máximo ou de valor mínimo da função do segundo grau. Quando a concavidade é para cima, como no primeiro exemplo, ali ó, o vértice é chamado de ponto mínimo ou valor mínimo da função do segundo grau. E quando a concavidade é para baixo, ó, para baixo, tá certo? Para baixo, então o vértice é chamado de valor máximo da função do segundo grau. Beleza? Por que valor mínimo, professor? Porque a parábola vai fazendo assim, ela vai descendo até um ponto extremo, que é o menor ponto que ela atinge, e ela volta a subir. Por isso que no primeiro caso é chamado de valor mínimo, que é o menor valor que a função, a parábola atinge. E por que no segundo caso é chamado de valor máximo? Porque ela vai subindo até um ponto máximo, tá? Bate nesse ponto máximo e daí volta a descer. Então, por isso que a concavidade para baixo tem um valor máximo. Concavidade para cima, A positivo,
o vértice é chamado de ponto mínimo. Concavidade para baixo, A negativo, o vértice é chamado de valor máximo. Tudo bem? Às vezes ele pede para calcular as coordenadas do ponto máximo ou do ponto mínimo de uma função de segundo grau. Nos dois casos é para calcular as coordenadas do vértice usando as mesmas fórmulas, mas é chamado de mínimo quando a concavidade é para cima e é chamado de máximo quando a concavidade é para baixo. O vértice é o valor mais importante da função do segundo grau. É o valor mais importante da função do segundo grau. Não pode esquecer. Tudo bem, moçada? É muito importante saber achar as coordenadas do vértice. E a gente vai pedir em alguns exercícios para você fazer um esboço do gráfico, tá certo? Não precisa fazer o gráfico medido com régua bem certinho, né? Contanto que seja uma parábola. O que você tem que identificar no gráfico? O ponto que corta o eixo Y, que é o C, as raízes, se houverem, e, esse é o mais importante, a coordenada do vértice. Então, marcando o vértice, as raízes, se houverem, e o ponto C, você faz o contorno do gráfico passando por esses pontos, tá certo? Faz um esboço do gráfico. Lembre que na prova do PSS você não vai construir uma função do segundo grau, mas tem que saber interpretar ela. Quando que a concavidade é para cima ou para baixo, o que é o vértice, o que são as raízes, o que é o ponto que ela corta o eixo Y. Tá certo? Então, montar um esboço do gráfico com os dados que você possui é importante. Às vezes não tem raízes, você vai ter apenas dois pontos para você esboçar. O vértice e o ponto que corta o eixo C. Bem, faz um esboço bem rudimentar sobre esses aspectos, tá? Não tem problema. O importante é fazer uma parábola o mais próximo possível das curvas que a gente está apresentando para vocês hoje, tá? E identificar esses pontos que são os mais importantes da função do segundo grau. Tá certo? Então, identificar se a concavidade é para cima ou para baixo. Calcular as raízes se houverem, beleza? E principalmente saber calcular o ponto do vértice, classificando ele em ponto máximo e ponto mínimo, são pontos fundamentais da aula de hoje. São coisas que você tem que saber sobre função do segundo grau. Não entendeu? Reveja essa aula de novo, desde o começo, para que você possa, então, entender. E se tiver perguntas, pode colocar lá no mural, que a gente resolve para vocês e mostra exemplos, tira pergunta. Também quero ver se nessa próxima aula de sexta-feira eu faço mais uma aula Zoom, né, uma live com vocês aqui, para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês tenham sobre a aula também. Vou dar uma meia hora para vocês entrarem e fazerem perguntas no Zoom. Não é obrigatório, mas eu gostaria que vocês participassem e tirassem as dúvidas que porventura vocês possam ter. Tudo bem, beleza? Muito bem, vamos fazer uns exercícios aqui bem básicos de funções do segundo grau. Sobre a função f de x igual a x ao quadrado menos 1. Analise as três proposições. Verdadeiras e quais são proposições falsas. Primeira, essa função f de x igual a g de x igual a x ao quadrado menos 1. O menos 1 e o mais 1 são os zeros dessa função. Zero são os pontos onde ela corta o eixo x. Tudo bem? Então vamos lá. G de x igual a x ao quadrado menos 1. Zero são a mesma coisa que raízes da função, tá certo? Então, para achar as raízes ou zeros, eu igualo a zero. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Portanto, as raízes são menos 1 e 1, né? Só isolar o 1 e tirar a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Tudo bem? Então, realmente, os zeros dessa função do segundo grau são os pontos de coordenada menos 1 e 1. Tá? Se for uma equação completa, você pode, inclusive, se você quiser, algumas são possíveis e você resolver puxando um produto para achar as raízes, pode usar também, a redução de produto não tem problema. Tá certo? É que o delta é muito usado depois também para calcular o y no vértice. Então, é importante você ter o valor do delta e aí você acaba resolvendo por básico. Mas se quiser fazer puxando produto, achar as raízes, no caso como o simples que só pede as raízes, tranquilo, sem problema. Tá? Segundo item. O vértice do gráfico dessa função é o ponto de coordenada 0 e 0. Na origem, será? Veja bem, vamos traçar aqui a parábola. Olha bem o que acontece. Essa função, g de x igual a x ao quadrado menos 1, eu sei que ela corta o eixo y no menos 1. Está marcado ali, é o vértice no caso, tá certo? Ela está cortando o eixo y no menos 1. Então, como é uma parábola que tem o eixo de x como eixo de simetria, o que é eixo de simetria? Que divide a parábola em duas partes iguais. Detalhe, sempre que b for igual a zero, o eixo y vai ser o eixo de simetria, tá? Fique esperto. Então, eu sei que essa parábola, ela não corta o eixo y no ponto de coordenada 0. Ela corta no ponto de coordenada menos 1, tá? Se eu colocar o menos 1 na fórmula, eu vou ter que o x do vértice realmente vale 0.
né, isolando o x ao quadrado, menos 1 mais 1 é 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, as coordenadas desse ponto são 0 e menos 1, e não 0 e 0, por isso que é um item falso. Não esqueça que o C é o ponto onde a parábola corta o eixo y, tá? Que é o C. E nesse caso, nessa função, como as raízes são menos 1 e 1, né, e como B é 0, então o y no vértice, nesse caso, é o ponto que ela corta o eixo y também. Beleza? Por isso que é 0 e menos 1. Se eu quisesse usar o x do vértice, eu usava a fórmula menos b sobre 2a e achava que o x do vértice é 0. Colocando 0 no lugar do x, também 0 ao quadrado menos 1 é menos 1, y no vértice daria menos 1. Tá? Então, tem várias formas de resolver esse exercício. Eu fiz analisando apenas o gráfico nesse caso, mas você podia calcular primeiro o x do vértice e depois o y do vértice pelas duas fórmulas, que você chegava no 0 e menos 1 também. Então, é por isso que esse item 2 é um exercício falso. Tranquilo? Item 3. Vamos lá. O item 3 está falando do conjunto imagem. Pô, isso é importante, conjunto imagem de uma função do segundo grau. Está dizendo que o conjunto imagem é y pertence a R, tal que o y seja um número maior ou igual a menos 1. Tá certo? Bom, o conjunto imagem de uma função do segundo grau, ele está sempre sobre o eixo OY, tá? O eixo que vai, o eixo vertical, tá? É o eixo vertical, é o eixo Y. Sempre a imagem está no eixo Y. Muito bem. Aqui eu tenho o gráfico dessa função que eu acabei de montar, né, no item anterior, né, cujo ponto que corta o eixo y é o menos 1, ali embaixo. Tudo bem? Olha lá, menos 1 é o vértice, tá certo? Coordenada do vértice nós já sabemos que é menos b sobre 2a o x do vértice e menos delta sobre 4a o y do vértice. É que eu já calculei o y do vértice no item anterior, tá? Mas se eu usar essa fórmula de base, a fórmula do delta, substituísse os valores aqui, você ia chegar na mesma conclusão que o y do vértice dá menos 1. Tá? O x do vértice é 0 e o y do vértice é menos 1. Então, quem determina o conjunto imagem é sempre o y do vértice. Tá certo? Porque o conjunto imagem, tá vendo essa linha amarela que eu tracei aqui? Ó? O conjunto imagem, gente, ele é o conjunto dos valores de y que estão relacionados com x. A partir do menos 1, repare que todos os valores têm uma correspondência de x com y. Mas para baixo do menos 1, não. Se eu pegar o menos 2 e perguntar para você no eixo y, qual é o valor de x que dá para y menos 2? Nenhum, porque a função vem descendo, bate no menos 1 e volta a subir. Então, o menos 2 sobrou. Todos os valores para baixo do menos 1 sobraram no contradomínio. A partir do menos 1 para cima, todos os valores têm uma relação. Então, quando eu falo que y pertence a R, tal que y é maior ou igual a menos 1, eu tenho certeza que esse aqui é o conjunto imagem. O y pode ser qualquer número maior ou igual a menos 1. Qualquer número maior ou igual a menos 1 é o valor pertencente ao conjunto imagem dessa função. Se a concavidade fosse para baixo, aí seria, em vez de y maior ou igual a menos 1, seria aqui y menor ou igual a menos 1. Tá certo? Mas repare, no conjunto imagem a gente sempre usa o valor do y do vértice, que nesse exercício é menos 1. Se a concavidade for para cima, como nesse caso, maior ou igual a menos 1, ao y do vértice. Se a concavidade for para baixo, é menor ou igual a menos 1, ao y do vértice. Tá certo? Então, esse é o conjunto imagem de uma função do segundo grau. Para obtê-lo, preciso calcular o y do vértice. Não pode esquecer disso. Tudo bem? Tá legal. Para a gente falando também de conjunto imagem. Né? Ó, a imagem da função real, dada por f de x igual a x ao quadrado a x menos 2, é de 7/4 a mais infinito. Repare que eu estou representando o mesmo conjunto de imagem, só que nesse caso por intervalo numérico. Né? Poderia colocar y pertence a R, tal que y é maior ou igual a 7/4, é a mesma coisa. Mas colocando por intervalo de 7/4, só que é mais infinito, e o infinito sempre intervalo aberto, por isso por causa do parênteses ali. Muito bem. Então, para a gente calcular, nesse caso, essa função do segundo grau, o conjunto imagem, né? Eu já sei que a partir do valor, aqui até a reta ficou um pouquinho mais para baixo, ele começaria até mais embaixo aqui, né? Tá? Faltou aqui um pouquinho, vamos complementar aqui, ó. A reta, na verdade, vai daqui para baixo, para cima. O vértice aqui, tá vendo? É a partir do vértice, ó. Tudo aqui para cima, tá? Para cima do V ali é o conjunto imagem, tá? Eu tenho que calcular o y do vértice, de novo, certo? A partir do valor do y no vértice para cima, como a concavidade é para cima, porque o x ao quadrado é positivo, eu vou ter de novo o conjunto imagem dessa função do segundo grau. Tudo bem?
tá? Então, a partir do y no vértice para cima vai ser o conjunto de imagens. Se a concavidade fosse para baixo, era do menos infinito até o valor máximo do y no vértice. Então, o y seria o contrário, seria de menos infinito até a imagem. Mas como a concavidade é para cima, é do y no vértice para o mais infinito. Tudo bem? Então, vamos calcular esse valor usando a fórmula do y no vértice. E primeiro eu vou calcular o valor do delta, e depois do 4a, e aí dividir para ver se dá 7/4. Tá? Então, vamos lá. O delta é b ao quadrado menos 4ac, 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 2, o delta dá 9. Então, o y no vértice fica menos 9 sobre 4 vezes 1, que é 4. Menos 9/4. Não deu 7/4. Quer dizer que essa questão, então, é falso, porque o conjunto de imagem é esse. Ó. Y pertence aos reais, tal que o y seja maior ou igual a menos 9/4, ou de menos 9/4 até o mais infinito. Beleza, moçada? A gente falou muita coisa importante de função do segundo grau hoje, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem os exercícios que eu vou deixar indicados para vocês hoje, para treinar um pouquinho essa questão. Dúvidas, postem lá no mural. E depois eu passo para vocês a resolução dos exercícios de uma maneira completa. A gente vai fazer bastante exercícios de função de segundo grau. Depois a gente vai falar numa aula mais específica da parte de problemas de máximos e mínimos, que é um assunto bem importante de funções de segundo grau, que também são bastante cobrados em provas de vestibular. Tá bom? Nós vamos fazer exercícios, vamos trabalhar para a gente fixar bem esse conteúdo. Beleza? Qualquer dúvida, assista de novo a aula. E se tiver dúvida, posta no mural. Não esqueça. Um grande abraço e até a próxima.